Olá, queridas amigas e amigos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Muda-te, em que estamos aprendendo com João Nunes no livro Muda-te, da editora Fonte Viva. Olá, queridas e queridos amigos, hoje nós vamos abordar o capítulo 38 dos Palavrões para a Conversa Sadia. E João Nunes começa nos dizendo assim: a nossa comunicação através das palavras é repleta de sentimentos e energias. Quando Jesus nos diz que a boca fala do que o coração está cheio, é um grande exemplo que nos alerta para analisarmos o que falamos. E especialmente ele vai nos dizer que tem aqueles momentos que nós estamos passando maiores conturbações da nossa vida, que o nosso coração realmente está cheio, está repleto de situações difíceis, complicadas, chateações, pelas quais a gente tem passado, às vezes alguma amargura, raiva, e isso faz com que muitas vezes a nossa boca também externe aquilo que nós estamos sentindo, né, Helder? A comunicação externa, sentimentos, energias, como é verdadeira essa afirmação de João Nunes? Como nós nos sentimos bem quando recebemos uma palavra amiga, até um elogio, um carinho através de uma palavra. E como nós nos sentimos maus quando recebemos um xingatório. Quando é merecido a gente até aceita, né? Quando alguém nos disciplina, nos chama atenção. Mas quando alguém fala uma palavra, um palavrão, quando alguém nos critica de uma forma assim pesada, inadequada, como nós nos sentimos mal, não é mesmo? Porque não é só a palavra, não é só o que se diz, é também o sentimento e a energia que vai junto daquela fala, junto daquelas palavras. E na natureza tudo se comunica. Olha quando a gente olha para o sol, a beleza do céu azul, ou mesmo da chuva, das flores, não é a própria natureza se comunicando? E nós nos sentimos tão bem. Às vezes naqueles dias cinzentos, parece que está se comunicando aquela necessidade da gente ficar um pouquinho mais resguardado. Ou seja, a própria natureza, no canto dos pássaros, no som do vento, na beleza das flores, no perfume das flores, da árvore, de toda a natureza, tudo se comunica. E nós, seja por palavras, por sentimentos, por emoções, por gestos, até na comunicação corporal, na linguagem do corpo, essa comunicação vai sempre transmitir mais do que palavras, vai transmitir sentimentos, emoções, energias. Por isso a importância deste convite que João Nunes está nos fazendo para mudar os palavrões para a conversação sadia. Isso mesmo, e nós necessitamos para isso de ponderação. Esse é o convite que nos é feito, porque a ponderação é uma aliada na nossa caminhada diária. Ela vai nos deixar em sintonia com o Mestre, através da prece, e culminando então com ações equilibradas para com o alto. Então, quando nós estamos em maior sintonia com o Mestre Jesus, com os seus ensinos, nós vamos também lembrar que a nossa mudança íntima ela é tão necessária para isso, e observar aquilo que nós temos falado, que muitas vezes a gente fala assim, não, foi só da boca para fora. Será mesmo só da boca para fora? O que nós temos sentido, o que nós temos passado, é essa observação constante que nós necessitamos fazer para que a gente possa moldar esse nosso íntimo e buscar se eu estou em maior desequilíbrio ou se eu estou com alguma viciação, que às vezes a gente tem o vício da fofoca, da maledicência, essa conversação de jogar a conversa fora, como a gente costuma dizer. Então, observar isso no nosso íntimo. O que eu tenho passado, o que eu tenho sentido, como eu estou em relação a determinadas situações e pessoas, para que então eu me desperte para essa mudança, para através dessa oração, desse contato com o Mestre Jesus, eu consigo então ser mais ponderado no dia a dia. Na boca para fora, você lembrou algo tão interessante quando a gente quer se justificar. Quer justificar que aquilo que a gente falou não foi bem pensado,
ou que a gente não gostaria mesmo de ter dito aquilo. Foi só da boca para fora. Mas João Nunes começa o capítulo nos lembrando que a boca fala o que está cheio o coração. E se a nossa boca fala palavrões, se a nossa boca fala palavras de baixo calão, falam xingatórios, falam palavras que degrinem a imagem do outro, que diminui o outro, que o subjuga, que o coloca em uma posição menor, que o rebaixa. Olha como as nossas palavras têm poder, tanto para fazer o bem, como também para prejudicar o outro, para diminuí-lo, para maltratá-lo, para feri-lo. Não é assim? Os ditados populares nos lembram. A língua afiada, a língua que fere, a língua que mata. Por isso a importância de também deixarmos para trás esse falei só da boca para fora, para começar a lembrar que a boca fala que está cheio o coração. Se nós, então, estamos com o coração cheio de mágoas, cheio de dores, cheio de sombras, a nossa boca vai expressar isso. Não foi da boca para fora. É porque o coração está ali, cheio destes venenos, e acaba saindo pela boca. Então, muda-te dos palavrões para a conversação sadia é um convite de autoaprimoramento, é um convite de educação, é um convite de reforma íntima para passarmos a mudar o nosso coração de modo que a boca vai falar as coisas boas que estão dentro de nosso coração. Muitas vezes a gente se coloca apressado para isso, né? A gente começa a se modificar e a gente acha que vai ser da noite para o dia e quando a gente vê, a gente cometeu aquele mesma falha de novo. E não é assim, né? A gente vai sendo lembrada, a cada capítulo João Nunes repete isso para nós. É de pouco a pouco, às vezes vai levar dias, anos, às vezes reencarnações. Então, o mais importante é fazer o nosso melhor agora. E não também ficar se culpando por aquilo que a gente fez, né, por aquela falha que a gente cometeu. Mas sim olhar para frente e pensar que nós temos uma longa caminhada e que nós precisamos fazer essa reforma íntima. Agora ele vem nos trazer uma coisa bem interessante também, Helder. Quando a nossa boca fala, expressa-se primeiro no nosso pensamento. Deveria pelo menos ser assim, não é? A gente pensar antes de falar. E como é importante essa renovação dos nossos pensamentos. Eu me lembro de um ensino que fala assim que para mudar as nossas atitudes, devemos mudar os nossos pensamentos. Mas se mudarmos os nossos pensamentos, nós também conseguimos mudar as nossas atitudes. Por isso aqui já foi lembrado esse hábito de estar em prece, oração e conexão, porque nesse pensamento ligado ao Mestre nós vamos conseguir, de pouco a pouco, mudar as nossas atitudes. Mas se eu estou nesse processo do autoconhecimento e modifico também, não vou modificar minhas atitudes falando menos, ou na hora que eu parar eu vou pensar duas vezes, a água da paz, né, que o Chico nos fala na boca, e vou então tentar modificar. Aos poucos o nosso pensamento também vai se modificando. E isso é muito importante, né, Helder? A gente primeiro expressa no pensamento para depois vir para a fala. Está tudo interligado, né? Pensamento, coração, fala. Os pensamentos mudam as atitudes, mas as atitudes mudam os pensamentos, porque vamos nos retroalimentando. Pelo que pensamos, enchemos o coração. E a boca fala o que está cheio o coração. Mas a disciplina de disciplinar, de mudar, de colocar limites naquilo que nós estamos praticando através de nossos atos, fechar a boca, trancar com um cadeadinho, é a água da paz, né? Da velha história do Chico. Se eu não estou bem para falar, se eu estou com raiva, se está me dando vontade de falar aquele palavrão, eu paro. Prefiro ficar em silêncio, me disciplino para me silenciar naquele instante. Depois a gente se acalma e fala numa condição melhor. Porque o pensamento também se projeta. Vamos lá lembrar os ensinos de Allan Kardec sobre as formas pensamento.
e a fotografia do pensamento. Como é que essas formas de pensamento, mesmo que a gente não tenha falado nada, mas nós pensamos, projetamos energias como se fossem dardos mentais, dardos energéticos, que vão mudar o ambiente e que vão até chegar até a outra pessoa. Miramês tem um livro inteiro sobre isso, né? Nos Horizontes da Mente. Tem aí os vídeos aqui da nossa colega que faz também o estudo do livro Horizontes da Mente. Acompanhe os vídeos do nosso canal, aqui no canal do Seman. Também tem o livro Os Horizontes da Fala. Veja como é que está tudo interligado. A fala, a mente, pensamento, coração, fala. Então a importância de nós mudarmos o ambiente em que nós estamos, cultivando pensamentos sadios e evitando de contaminá-lo com palavrões, com palavras inadequadas. E com esse treinamento a gente vai conseguindo então expulsar, esses palavrões, fofocas, maledicências e enchendo o nosso coração, de palavras de bem, de palavras de paz, de amor, não só da boca para fora, mas vai externar toda a alegria, a paz, que nós vamos adquirindo no nosso coração. E o convite então de João é para esse trabalho, o trabalho, a oração, para que consigamos seguir esse caminho rumo ao nosso progresso espiritual. E com isso nós queremos deixar aqui um exercíciozinho, onde outras vezes aqui a gente já fez essa proposta de deixar aí uma tarefa e gostaríamos, que você comentasse aqui se você conseguir realizar aí essa tarefa e os seus resultados. Qual é a tarefa aí, André? A gente fala tantas vezes sem nos ouvir, não é? A gente tem a habilidade de prestar atenção em tudo que os outros falam. Às vezes a gente nem escuta muito bem, mas se o outro falou de nós, como é que é? Não é assim? A gente está sempre de olheira em pé, de ouvido em pé, atento para ver o que os outros falam. Que tal fazer um exercício de ouvir o que nós estamos falando? Então é a proposta que nós deixamos como para casa, como dever de casa para cada um de nós, que eu vou fazer. Sugestão para a Paula, para todos vocês. Passar a ouvir as nossas palavras. Como eu estou falando? O que eu estou falando? Em que situações eu falo talvez um palavrão, me dá vontade de soltar aquele palavrão, ou aquele xingatório, ou aquela palavra inadequada que eu não gostaria de ter falado? Às vezes é quando alguém me chateia, às vezes é numa situação do trabalho, numa situação com os filhos. Passando a nos ouvir, nós vamos identificar esses gatilhos que a gente chama, Essas situações que disparam em nós aquela palavra feia, aquele palavrão, aquele xingatório. Então, se eu costumo a me prestar atenção, eu vou saber que diante daquela situação eu preciso me vigiar mais, preciso ficar mais quieto, mais calado, às vezes até sair do ambiente, às vezes até sair daquela situação para evitar palavras que vão colocar fogo, É igual quando a gente fala aí, atiçando o álcool no fogo para poder querer apagar a chama, nada para aumentar mais ainda aquela fogueira. Tudo isso a gente percebe com este simples exercício de ouvir mais. Vamos pensar se a gente pudesse gravar um vídeo, Gravar a gente falando, conversando. Como é que seria esse vídeo se a gente fosse assistir mais tarde? Então, ouvir, prestar atenção nas palavras e como eu estou falando. Muito bem. E aí, nessa lembrança que João trouxe dessa frase de Jesus, que a nossa boca fala do que está cheio o coração, nós temos aqui uma mensagem escrita com muito carinho, baseada no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre esse tema. No capítulo 8, item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas, nós nos inspiramos para essa mensagem. Para a escuridão, busque a luz. Para a dor, busque a consolação. Para a raiva, busque pacificação. Para o ódio, auto-perdão. Para a mágoa, perdão.
Para a amargura, libertação pela fé. Para a guerra, busque a não violência. Para a guerra íntima, gentileza consigo. Para a inquietação, busque paciência e serenidade. Para a angústia, busque a confiança e a esperança. Para a tristeza, busque a alegria. Para o sofrimento, resignação. Para todos os males da alma, busque Jesus. Ele tem o roteiro seguro. Maravilhoso. Amigos, amigas, se fizerem o exercício, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo, curta aquilo que você estiver gostando e ajude a divulgar essas mensagens de esperança. Nos vemos no próximo encontro. Um forte abraço. Paz e bem a todos.